Hoje vamos falar da MEC Maçonaria, uma reflexão a todos os mestres maçons que indicam seus afiliados à nossa ordem. Texto de Kenio Ismael. Estava eu outro dia conversando com um irmão e amigo que pertence a outra loja de obediência, esta tão regular e tradicional quanto a da qual sou membro. Era nosso primeiro encontro após uma visita que ele havia feito à minha loja. Papo vai, papo vem, eis que o irmão pergunta se poderia indicar um candidato para ingressar em minha loja. Eu, conhecendo a idoneidade moral desse irmão, respondo afirmativamente. Afinal de contas, é direito de todo mestre maçom regular indicar candidatos. E se ele havia escolhido a minha para realizar a indicação, era motivo de honra para mim e para meus irmãos. Aliás, a família vai crescer em breve. Porém, a dúvida ficou no ar e logo questionei o irmão do porquê dele não realizar a iniciação em sua própria loja, já que eu sabia que ele era inclusive o secretário daquela loja e poderia acompanhar todo o processo do candidato mais de perto. Tenho que confessar, meus irmãos, que a resposta não me surpreendeu muito, visto ser algo cada dia mais comum de ser visto na maçonaria brasileira. O irmão se queixou de sua loja, dizendo que a mesma está sem conteúdo, reunindo-se apenas para bater o malhete, isso quando não está ocupadas com brigas interna e externa de irmãos. Reclamou ainda que toda tentativa dele e de outros irmãos mais novos de inovar é frustrada pelos donos da loja. E tendo o irmão visitado algumas lojas algumas vezes e observado seu modus operandi, se sentia mais à vontade para indicar um amigo, no qual enxergava os princípios maçônicos básicos e o interesse no aperfeiçoamento moral e espiritual. Compreendo bem a situação do irmão. Reafirmei minha concordância e disponibilidade em avaliar tal indicação em minha loja, dizendo que seria para nós uma honra receber o futuro afilhado dele. É claro que após a devida sindicância e seguindo todos os trâmites de costume. Ao tocar nesse assunto, o irmão aproveitou para perguntar como era o nosso processo de sindicância, os documentos, exigências e custos para o ingresso na loja. Sendo ele um irmão próximo, sempre muito interessado e participativo, não me incomodei de explicar todo o processo, desde a iniciação até a indicação. Afinal, informei ainda o valor de investimento para iniciação, o qual cobre o kit de aprendiz, que tem avental, luvas, ritual, broches, a identidade maçônica e o diploma. E o jantar comemorativo, em que o iniciado e sua família são apresentados a todos os irmãos de minha loja. Nesse momento, vi o espanto no seu rosto, que logo exclamou que valor informado era exorbitante, impraticável e que o processo para iniciação era muito burocrático. Ao escutar tais comentários, perguntei-me como era possível fazer o mesmo com menos tempo e menos recursos. Não contive a curiosidade e questionei: meu irmão, como que vocês fazem esse processo na sua loja? O irmão respirou fundo e me respondeu que na sua obediência estava dispensando muitas das exigências para iniciação, além de isentar os custos do candidato da taxa do kit. Por conta disso, sua loja consegue fazer todo o processo para iniciação em apenas um mês e cobra apenas R$50 do candidato. Após escutar o irmão, fiquei refletindo por um momento sobre o assunto. Eu já conhecia essa história de outros carnavais, de outras lojas, e meu raciocínio era de que, de uma certa forma, um valor mais substancial, o processo relativamente um pouco mais demorado e as exigências documentais, como quase de um concurso de policial federal, servia como filtro, uma peneira,
para separar os curiosos daqueles que realmente estão interessados no ingresso à ordem maçônica. Todos aqueles documentos, entrevistas e consultas teoricamente garantiam a qualidade mínima social e moral dos indivíduos que pleiteiam o ingresso na ordem maçônica. Mas será que aquela fórmula fast food de maçonaria estava funcionando para a loja dele e outras lojas daquela obediência? Eis a questão, meus irmãos. O que a loja dele e outras da jurisdição estava fazendo com a anuência da obediência? Era proporcionar aos profanos um acesso mais rápido e barato à maçonaria. É o que podemos chamar de mec-maçonaria. A questão é, se isso realmente é bom para os membros e para a instituição. Pensando nisso, perguntei ao irmão quantos membros haviam iniciado na loja dele nos últimos 2 anos. E ele me respondeu que era algo em torno de 50 novos membros. Uau! Imaginei então e perguntei a ele que a média de membros por reunião atualmente. Ele sabia, bem, uns 26 a 28 membros da nova safra. Então lancei a pergunta derradeira: e você sabe o nome desses 50 irmãos? A resposta, é claro, foi negativa. Talvez eu sabia de uns 3, o irmão me respondeu. Pois é, isso já era de se esperar. Como dito anteriormente, essa ideia não era nova. Algumas grandes lojas dos Estados Unidos já haviam tentado algo parecido alguns anos atrás, porém de forma mais intensa e abrangente. E é claro, foi um fracasso total. Não somente causou alguns problemas internos, como também impactou na relação com outras grandes lojas no mundo todo, que não gostaram nem um pouco dessa história. Com a tática da mec-maçonaria, a tal obediência deve ter aumentado consideravelmente o número de seus afiliados. Já as lojas que abriram mão do conteúdo de cédulas de família maçônica não obtiveram ganhos reais em troca. Talvez membros promissores que se identificariam com a loja e seus valores quando em sua forma tradicionais se entregaram à desmotivação de serem mais uns entre dezenas e, ao frequentarem a loja, que perde sua própria identidade, acabaram por também se afastarem. Os agora maçons adquiriram um lanche rápido e barato de maçonaria, porém, por fim, não experimentaram, degustaram, saborearam e aproveitaram a verdadeira essência de nossa ordem. Enfim, a curto prazo parece algo ótimo, mas a longo prazo pode ser prejudicial, assim como uma alimentação e a base fast food para a nossa saúde.